Quantas vezes você já ouviu dentro da igreja uma mulher dizer: "Eu escolhi esperar"? Para muitas pessoas, essa frase pode soar lindo, ela carregar fé, princípios e valores, e principalmente nas redes sociais, quando elas postam com uma legenda inspiradora e uma música de adoração no fundo. Mas será que em alguns casos ela não está sendo usada para esconder uma outra realidade? Porque na grande parte das vezes o problema não está eu escolher esperar, mas sim eu acabei escolhendo demais. Então, se esse tema te interessou, fique comigo até o final que eu vou desmembrar essa tal ideia, essa tal frase que elas tanto dizem aí nas redes sociais ou até mesmo dentro da igreja, e porque de fato sim, elas estão jogando essa cartada sempre na mesa, porém a gente sabe que a realidade acaba sendo outra. E também eu quero saber a sua opinião sobre essa frase que tanto se ouve dentro da igreja, que é o famoso eu escolhi esperar. O que está por detrás disso? Comente aqui nos comentários. Bom, vamos ser honestos aqui. Essa frase, eu escolhi esperar, virou quase meio que um selo espiritual. É como basicamente quando a pessoa diz isso, é que ela está dizendo: eu sou madura espiritualmente, eu sou uma pessoa diferente, eu não me envolvo com qualquer um. E isso de fato não é errado, beleza? Dentro da questão religiosa está correto, né? Esperar é bíblico, ter critérios é saudável, ter princípios é necessário. Só que o problema que a gente está vendo muito aí nas redes sociais, principalmente, né, que é o que mais gera repercussão, é que o problema começa quando esperar vira exigir demais. E quase ninguém fala disso porque quando envolve questões, você sabe muito bem, quando a gente começa a discutir assuntos, a questão da mulher, a gente é errado. Mas a gente também temos que ser honestos, né? Porque também existe o outro lado dessa moeda que poucas gostam de falar. Eu acho que você já sabe o que está acontecendo e o que já aconteceu. Com o passar do tempo, essa frase foi ganhando outras camadas, outros significados. Em muitos casos, ela deixou de ser sobre esperar em Deus, questão religiosa, na questão de princípios e valores, e passou a ser sobre esperar meio que o pacote completo, entende? O homem pronto, já bem-sucedido, estável financeiramente, com casa própria, carro do ano, carreira consolidada, basicamente aquele famoso vencedor que está na linha de chegada. E aí eu te pergunto, será que é isso mesmo escolher esperar significa? Ou será que sem perceber, muitas mulheres cristãs que jogam esse argumento aí, não totalizando, deixando claro, transformaram essa espera em uma lista de exigências tão longa que acabou se tornando uma barreira para construir relacionamentos reais? E também te jogo outra pergunta importante. Geralmente, esse homem com todos esses atributos que eu falei pra vocês, desde sucesso profissional, provedor, com casa, carro, estável financeiramente, com quantos anos geralmente esse homem tem? Na maioria das vezes, ele não tem a mesma idade dela, porque aí já acaba entrando naquele mito que elas têm na cabeça delas do varão de Deus, da pessoa enviada por Deus. Porque até virou uma espécie de meme dentro das igrejas. Sabe aquela imagem tipo de um homem perfeito, super espiritual, que já é líder de ministério, que é tudo aquilo que ela exige que um homem tem que ter para ser um homem de Deus, né, entre aspas. Pois é, esse cara praticamente não existe, ou se existe, provavelmente já está casado há muito tempo ou não quer ter relacionamentos. Porque a verdade é que muita gente não quer aceitar é que o homem da idade dela, o cara que tem, sei lá, 25, 28, 30 anos, ele ainda está crescendo, ele ainda está construindo a carreira dele, ainda está descobrindo quem ele é, ainda ele está amadurecendo espiritualmente e ainda está aprendendo a ser o homem de Deus que tanto ela deseja. E sabe de uma coisa? Mesmo ele querendo ser uma pessoa melhor, aprendendo, construindo a sua carreira, e etc., ele está buscando tanto na questão religiosa, espiritual, tanto profissional, etc., ele é visto ainda para algumas mulheres que jogam esse discurso como que ele não é um homem de Deus ainda, né? É que nem aquela frase também que muitas pessoas gostam de argumentar quando a respeito de exigências das mulheres, né? A mulher só quer o cara que tá lá na linha de chegada e já ganhar a maratona, mas ela não quer percorrer a maratona junto com ele desde o começo, entende? É que a gente pode transpor nessa questão que muitas mulheres cristãs jogam na mesa que, eu escolhi esperar. Só que muitas vezes o homem que ama ela, que gosta dela, ainda está crescendo em todas as partes, um todo, financeiramente, espiritual, enfim. Ela não quer construir uma história com ele. Muitas delas, né, deixando claro que eu não estou totalizando, elas só querem estar quando eles já estão na linha de chegada, entende? Então elas jogam fora a possibilidade de construir algo junto, algo genuíno, de crescer junto e vencer juntos.
E sem hipocrisia aqui, em muitos dos casos, esse homem perfeito, se é assim que eu posso dizer, é uma figura mística, né? É o homem que já venceu, já tem tudo resolvido, já é líder, já é provedor, já tem estabilidade. Ou seja, ela diz: eu escolhi esperar. Mas na prática, o que ela está esperando é: eu vou esperar ele vencer, comprar uma casa, comprar carro, ter sucesso, e só então eu entro na história da vida dele. Ela muitas vezes, vocês sabem muito bem, eu não estou inventando nada na minha cabeça. Se vocês já fizeram parte ou fazem parte do ambiente religioso, sabem muito bem que é fato que acontece. Elas muitas vezes querem o vencedor na linha de chegada, não um parceiro na caminhada. E isso, cara, muda todo o jogo do relacionamento. Fora ainda que eu não falei pra vocês que tem uma contradição muito grande nisso tudo. Porque muitas dessas mesmas mulheres exigem que o homem já seja um vencedor, todas aquelas coisas que eu falei pra vocês anteriormente, só que elas mesmas ainda estão construindo as suas vidas também. Elas estão na faculdade, ou começando a carreira, ou morando ainda com os pais, sustentada pelos pais. Mas então espera aí, porque ela pode estar no processo de crescimento, mas ele não pode? Porque ela pode estar construindo um futuro, mas ele tem que já ter o construído o dele, mesmo que ambos estejam na mesma idade. Você consegue entender essa incoerência que existe nessa frase e analisando a fundo o perfil de algumas mulheres, vocês começam a ver que não é tão uma questão espiritual, uma questão de fé que elas usam essa frase. É como se existisse meio que uma regra diferente para cada um. A mulher pode estar lá se preparando, enfim, etc. Mas o homem já tem que estar preparado, mesmo que ambos estejam na mesma idade. E isso, se vocês argumentarem no perfil teológico, não é bíblico, porque a Bíblia fala sobre construir juntos, sobre ser uma só carne, sobre caminhar lado a lado. E quando a gente olha para casais que deram certos, na grande maioria das vezes, eles não começaram com tudo já pronto. Você vai ver, vocês possivelmente conhecem, que eles começaram com muita fé, né? Muita parceria, com amor e muita disposição para construir juntos. Aquele apartamento que eles têm hoje, ou aquela casa que eles têm hoje, eles construíram tudo juntos. Aquela estabilidade financeira, eles também conquistaram juntos. E aquela maturidade espiritual, eles também desenvolveram juntos. E olha, eu vou falar uma coisa que pode incomodar algumas pessoas, mas é a pura verdade. Muitas mulheres cristãs hoje não estão solteiras porque escolheram esperar. Elas estão solteiras porque simplesmente exigiram demais e querem demais. E tem uma diferença gigante, veja bem, entre essas duas coisas. Quando você escolhe esperar, você está dizendo, no âmbito religioso, beleza? Senhor, eu confio no seu tempo, eu vou aguardar alguém que compartilhe da minha fé, dos meus princípios e valores, que seja honesto, que me trate com respeito. Isso é saudável, isso é bonito, isso é bíblico, beleza? Mas quando você escolhe demais, você está dizendo: eu só aceito um homem que já tenha vencido na vida, que tenha estabilidade financeira total, que seja muitas vezes alguém com um cargo importante na igreja, aquela questão do status que vocês sabem muito bem, que tenha imóveis, que ganha X por mês, e fora os outros atributos físicos que ele tem. Então vocês perceberam essa diferença? E olha, eu não estou dizendo que é errado querer um parceiro que seja responsável e outras coisas mais, né? Que tenha objetivos, que busque crescer. Longe disso. Todo mundo quer isso, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Só que a questão é, você está esperando realmente um parceiro ou um produto final? Você quer construir algo junto ou só quer colher o que o outro já plantou? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque esses famosos critérios que elas tanto exigem, do famoso eu escolhi esperar, acaba sendo um filtro que elimina 99% das possibilidades dela realmente encontrar alguém que cresça com ela, que ame ela de verdade. Eu sei que acontece isso porque eu já vi isso na igreja. Tem um cara lá na igreja que ele é dedicado, ama Deus, é trabalhador, honesto, respeitoso, o famoso nice guy, né? Tem objetivo de vida, mas ele está começando a carreira, ele não tem aquele emprego que ganha bem, etc. Ainda mora com os pais e não tem aquele famoso status no ambiente religioso ou até no ambiente externo. E esse cara muitas vezes começa a interessar por uma moça da igreja, ele se aproxima, demonstra interesse genuíno, quer conhecer ela melhor e sabe o que acontece na grande maioria das vezes? Cara, ela nem dá chance, porque no filtro dela, com essa mentalidade, ele não vai passar, né? Ele não é o homem que eu estou esperando, não é o varão que eu estou esperando. E ela automaticamente já descarta a possibilidade de ter algo sério com ele. Aí passam 1, 2, 3 anos e essa mesma moça está reclamando que não tem homem na igreja, que todos os caras são imaturos, que ninguém se interessa por ela. Mas se você parar um pouco para analisar mais a fundo,
Será que realmente ninguém se interessou por ela? Ou será que ela eliminou as possibilidades antes mesmo de dar uma chance? I think I found my wife, dude. I'm not gonna lie. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você concorda com tudo que eu falei aqui, ou discorda ou quer acrescentar algo? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.